Fala pessoal, então continuando aqui o vídeo, eu tive que cortar ele para não ficar muito longo, mas estamos aqui estudando a respeito da história de Sansão. Né? Quantas vezes a gente perde horas e horas, e até bom às vezes assistir uma série, uma Netflix, um filme, mas quantas vezes nós deixamos de meditar na palavra de Deus, de observar as lições preciosas que a Bíblia nos apresenta, como por exemplo a história de Sansão e o que podemos aprender com a lição de vida dele, né? Então aqui continuando e finalizando o estudo para não ficar muito longo, Sansão se afastou de Deus. A Bíblia nos diz que a escolha dos filhos é de inteira responsabilidade nossa, de cada um, quer para justificá-los, quer para condená-los. Vamos lá em Eclesiastes 11, versículo 9, ver aquilo que nos diz a palavra do Senhor. Eclesiastes 11, versículo 9, um versículo que eu me lembro muito dele quando era mais novo, que você possa meditar. Eclesiastes 11, 9. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, e anda nos caminhos do teu coração, e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas essas coisas te trará Deus a juízo. Né? E no capítulo 12, lembra-te agora do teu Criador no dia da tua juventude. Então nos diz aqui, a Bíblia nos diz, ó jovem, faça o que tiver no seu coração. É aqui a gente hoje em dia, a filosofia, se te faz feliz é o que importa. Não é isso que a gente aprendeu? Né? As pessoas dizem, você é doutrinado pela igreja, pela religião, pela Bíblia. A Bíblia foi escrita por homens, sim, homens inspirados por Deus. Mas muitas vezes também temos sido doutrinados por homens, né? Por filosofias, por ideologias. Né? De alguma forma você simplesmente escolhe em quem acreditar, não é? Então vamos lá para finalizar. Por ter visto, as más escolhas de Sansão revelaram mais do seu caráter do que da sua criação. Não se apavore, a colheita ainda não se perdeu. Pode ter visto um ou mais desses sinais de advertência. Não conclua que seu filho está perdido. Quando os filhos entram na adolescência e na juventude, é muito normal se esforçarem para estabelecer a sua própria identidade e questionar a identidade que receberam de você. É normal os adolescentes serem influenciados pelo meio e amigos. Muitos jovens criados em lares cristãos acabam questionando a fé. Eles desejam saber se são cristãos porque o cristianismo é a verdade ou por padrão familiar. Eles veem que há um mundo cheio de pessoas que sinceramente têm outras crenças. Constatam que algumas dessas pessoas são bondosas, inteligentes, e esse fato pode levá-los a questionar se o cristianismo é a verdade absoluta. Não fique chocado se isso acontecer com seu filho. A salvação tem de ser confirmada no coração de cada indivíduo. Ela não é transferida meramente por laços de família. Então vem aqui nos falando, né, este comentário, que o que acontece? Muitos jovens questionam a sua fé. Somos influenciados, doutrinados, né, pela escola, pelas faculdades, por diversas filosofias, ideologias. Salmos 1 mesmo nos fala, né? Bem-aventurado aquele que medita na palavra do Senhor e que não se assenta na roda dos escarnecedores. Me lembrei aqui de Salmo 1. Muitas vezes a gente deixa de ouvir a palavra de Deus, de estar na casa de Deus, na escola dominical, ouvindo a palavra de Deus, ou uma pregação, de ouvir os pais, os avós, e começamos a ouvir os escarnecedores. Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado aquele que não ouve o conselho do ímpio. E o que é o ímpio? É o incrédulo, é aquele que não tem fé.
Muitas vezes estamos assentados na roda dos escarnecedores. Muitas vezes dentro de nossa própria casa, sentado no sofá, assistindo a televisão, aquela série que a gente gosta, estamos ali ouvindo escarnecedores, zombando da fé. E a gente nem percebe. Às vezes assistindo uma novela ou um filme, nada contra, também gosto de assistir um filme, uma série, né? Mas muitas vezes a gente acaba não tendo mais tempo para a Bíblia, para ir à igreja, para ouvir a palavra de Deus, e acabamos nos esquecendo da lei de Deus, dos mandamentos do Senhor. E acabamos incorporando uma outra cultura, uma filosofia de vida contrária à Bíblia. E acabamos incorporando isso em nossa mente, em nosso coração. E a gente começa a achar, não tem nada a ver. Isso aí já está ultrapassado. Né? E aí a gente começa a comprar a filosofia, né, do relativismo. Não é bem assim, né? A verdade é relativa. A gente jamais já não se importa com a verdade. A cada um tem a sua verdade, né? Porém não. A Bíblia nos diz que Deus não muda. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo. Deus, a sua lei é eterna. Né? Como eu disse, os 10 mandamentos, beleza, não guardamos os sábados, né? Mas os 10 mandamentos, eles são eternos, né? O amar ao próximo e a Deus. Aí tem a questão, o pessoal fala, mas a gente está na graça. Estamos na graça. Porém, a Bíblia nos diz que a salvação é pela graça. A gente não está mais debaixo da lei, não é isso que o pessoal fala? A gente vive agora na graça. Porém, como eu disse, o Deus do Antigo é o mesmo Deus do Novo. Se o Brasil está vivendo hoje a situação que está de corrupção, de decadência, e o mundo em geral, é porque acontece o mesmo que aconteceu com o povo de Israel. O povo de Israel não fez o que agradava a Deus, por isso Deus os entregou aos filisteus, por isso Deus os entregou à Babilônia, por isso foram feitos escravos, foram oprimidos. E hoje o Brasil mesmo se encontra na situação que está com permissão de Deus. Porque muitas vezes a nação tem feito aquilo que não agrada a Deus, tem se afastado dos seus princípios, né? A gente costuma falar, Deus nas escolas, não vamos falar de Deus, esquece Deus. E aí quando acontece as desgraças, a gente fala, cadê Deus? Né? Bom, Deus certamente diz, vocês não me querem. Ou criamos um Deus à nossa imagem, né? Enfim, como eu estava falando, Novo Testamento, sabemos que a salvação é pela graça, favor imerecido, não é pelas obras. Não é pelas obras, não é por mérito. A salvação é pela fé. A Bíblia nos diz, o justo viverá pela fé. Porém, a Bíblia nos diz que a fé sem obras é morta. Então a fé anda de mãos dadas com boas obras. Porque a Bíblia nos diz, de Deus não se zomba, tudo que plantarmos iremos colher. Tudo que plantarmos iremos colher. Ou seja, não praticamos boas obras para sermos salvos. Mas se somos salvos, praticamos boas obras. Ou seja, podemos dizer, eu creio em Deus. A Bíblia nos diz, o diabo também crê. Os demônios creem em Deus. Como assim? Sim, a Bíblia nos diz, está lá no Novo Testamento, você pode procurar. Crês em Deus? Eu creio em Deus, não tem religião não, eu creio em Deus. Os demônios também creem, porém não obedecem. Crer em Deus envolve um relacionamento, crer em Deus envolve fé. Né? Se você crê, você tem fé. E a fé sem obras é morta. Né? O Senhor Jesus mesmo nos diz, naquele dia muitos dirão, Senhor, Senhor, nós falamos, nós pregamos em teu nome, e ele nos dirá, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ou seja, a Bíblia nos diz, sem santificação ninguém verá o Senhor. Né? Ou seja, devemos ser santos, ser separados,
fazer a diferença, ser sal e luz. Sansão, ele foi separado, ele era nazireu, ele devia ser santo. E ele foi até um período. Mas depois dos seus 18 anos, né? Não mais debaixo ali das asas do pai, ele começou a viver de uma forma sem regras. Deixa a vida me levar e me leva eu. Até que ele foi enganado, né? E ali nos conta a história que Dalila enganou Sansão. Ele a amava e ela o traiu. E aí vemos também o erro dele, né? Você confiar na pessoa errada, você se envolver com a pessoa errada, né? A mulher tanto pode ser a fortaleza do homem como levá-lo à ruína. A Bíblia não diz que a boa mulher vem do Senhor. Por isso que o jugo desigual não compensa. Sansão foi enganado por Dalila e contou o seu segredo, né, da sua força, que eram os seus cabelos. Dalila contou aos filisteus e eles cortaram o cabelo de Sansão. E ele perdeu a sua força. E Sansão, os filisteus ali arrancaram seus 2 olhos. Lê lá Juízes 13 a 16, a história completa. Sansão perdeu seus olhos e ficou cego. Sansão tá igual muitos jovens. Eu não preciso de Deus. Isso aqui? Pra que isso? Eu não preciso, Deus é comigo. Foi o que aconteceu com Sansão. Excesso de confiança, a sua arrogância, o seu ego, o seu inimigo era ele mesmo. Na verdade, a sua força não estava nos seus cabelos. O não cortar os cabelos era mais uma das regras que Sansão devia seguir. Era mais um dos mandamentos da sua aliança, do seu pacto com Deus. Como eu disse, Deus abençoa, mas Deus também amaldiçoa. O Novo Testamento nos diz que a salvação está ao nosso alcance se crermos em Jesus. Se não crermos, estaremos debaixo da ira de Deus. E Sansão se tornou cego. E assim acontece conosco, com jovens que se afastam de Deus. Acabam tendo seu coração endurecido, seu entendimento cego pelo diabo, pelas doutrinas de demônio, pelas filosofias, ideologias, pelos ataques à igreja, que dizem, a Bíblia já foi adulterada, foi escrita por homens, a igreja está corrompida, para que religião, para que ir na igreja? Não é verdade? Então, assim, de fato, a igreja está sob ataque, o cristianismo está sob ataque. A igreja possui problemas, não existe igreja perfeita. Mas a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja somos nós. Mas a igreja de Cristo sim está espalhada entre as denominações. É claro que há aquelas que são heréticas. Mas nas denominações, na igreja, está ali a igreja de Deus, os fiéis, aqueles que adoram a Deus, Espírito e verdade. E para finalizar aqui o estudo, não ficar muito longo, que possamos meditar nessa palavra, na história de Sansão, e o que podemos extrair para a nossa vida. Sansão foi cego pelos inimigos e terminou a sua vida de uma forma triste. Porém, Sansão se arrependeu. Então vemos aqui mais uma vez a misericórdia de Deus. Sansão se arrependeu e nos diz ali em Juízes, capítulo 16, que Sansão ali, ele no final da sua vida, ele orou a Deus. Então mesmo que nós jovens, muitos jovens que estão afastados de Deus, ainda têm uma chance. Sansão se arrependeu, foi feito escravo, e no final de sua vida, cego, sem os seus olhos, Sansão clamou ao Senhor. Leia em Juízes capítulo 16, versículo 27, nos fala, ora, versículo 28 de Juízes 16. Então Sansão clamou ao Senhor e disse, Senhor Jeová, Yeshua HaMashiach, Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim e esforça-me agora, só esta vez, ó Deus, para que de uma vez me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos. Abraçou, pois, Sansão com as 2 colunas do meio, em que se sustinha a casa, arrimou-se sobre elas e com sua mão direita numa e com a sua esquerda na outra,
E disse Sansão: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele havia. E foram mais os mortos que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. Assim somos nós, jovens. A história de Sansão, ela tem muito a ver com jovens. Jovens de hoje, inclusive, rebeldes, né? Ele foi criado no caminho de Deus, se afastou. Deus teve misericórdia dele até certo ponto. Até que o Espírito de Deus se retirou de Sansão. Porém, Deus ainda teve misericórdia dele mais uma vez no final da sua vida, assim como o ladrão na cruz pediu Jesus misericórdia, Sansão se arrependeu e pediu a Deus misericórdia. Senhor, que eu possa me vingar deles. Que eu possa cumprir o propósito de Deus para a minha vida. E Sansão cumpriu o propósito. Em sua morte, ele derrubou ali o templo dos filisteus, que adoravam a Dagon, outros deuses. E ali morreram mais de 3.000 filisteus. Sansão também teve um final. Ele morreu também. Mas ele teve um final heróico. Ele se sacrificou. Ele se arrependeu e creio que foi salvo. Assim Deus nos dá a oportunidade. A sua misericórdia e sua graça está tanto no Novo como no Novo Testamento. A conclusão da lição é: a presente lição não teve o objetivo de explorar toda a história de Sansão, mas de enfatizar a sua chamada divina, sua formação e o desvio de caráter. Vimos que muitas vezes os pais são zelosos em criar seus filhos no caminho do Senhor. E às vezes dizem: onde foi que eu errei? Mas infelizmente, quando alguns deles atingem certa idade, passam a ser rebeldes contra o Senhor e os próprios pais. Nosso propósito é que os pais continuem a ser faróis como luzeiros, que revelam aos filhos rebeldes o quanto equivocados espiritualmente eles estão, orando sempre para que eles voltem ao caminho de justiça do Deus Altíssimo. Aqui vemos a história de Sansão, vemos que o 5º mandamento, honrar pai e mãe para que se prolonguem seus dias sobre a terra. Se Sansão tivesse honrado seus pais e continuado sendo fiel a Deus, ele não teria morrido. Ele teria uma vida longa. Ele libertaria Israel de forma eficaz. Porém, por sua desobediência, sua rebeldia aos pais e às leis de Deus, aos mandamentos de Deus, e isso vale para nós no Novo Testamento, pois se não crermos e não seguirmos a nova aliança, se zombarmos da graça ou acharmos que a graça, uma vez salvo, salvo para sempre, ou né, Deus é amor e se Deus é amor eu posso viver no pecado. Deus é amor, mas Deus também é justiça e santo, e Ele quer que sejamos zelosos, um povo santo e separado. Enfim, que Deus possa abençoar a sua vida. Assim encerro esta lição da Escola Dominical, que é o maior curso de teologia, porque desde a infância aprendemos na Escola Dominical a palavra do Senhor. Que você possa buscar uma igreja evangélica que pregue verdadeiramente a palavra do Senhor e que Deus possa abençoar a sua vida. Que possamos tomar como exemplo a história de Sansão, para não cometer os mesmos erros. Porque Deus é misericordioso, mas Deus também é justiça. A Bíblia diz: de Deus não se zomba. Tudo que plantarmos iremos colher. Deus abençoe sua vida e até a próxima.